Graça e paz do Senhor Jesus. É muito bom nós estarmos mergulhando no livro de Neemias. Já demos a introdução, você pode assistir o primeiro vídeo. Na sequência aqui nós vamos falar então sobre a oração de Neemias. O verdadeiro líder, na perspectiva de Neemias, é aquele que está disposto a abrir mão do seu conforto, dos seus sonhos, para abraçar novos desafios e novos riscos, quando esse desafio é resgatar a dignidade daqueles que estão debaixo de opróbrio. Neemias, então, é um exemplo de liderança para nós. O livro de Neemias vai nos ensinar como nós podemos ser um líder de sucesso, um líder vencedor. Neemias vai nos ensinar também como tratarmos as nossas tarefas, como organizá-las, como trabalharmos com as situações contrárias, divergentes, com as perseguições. Neemias, então, é um livro inspirativo, mas Neemias também é um livro que vai falar sobre o papel e a função do Espírito Santo na nossa vida. Os muros de Jerusalém, representando a nossa personalidade e as áreas da nossa vida que precisam ser tratadas. Jerusalém, simbolizando então a nossa vida. O livro de Neemias então mostra o quanto que a nossa vida fica fragilizada quando os muros estão caídos, quando as portas estão derribadas. Neemias então vai nos ensinar a como restaurar essas portas. Neemias, a palavra Neemias significa, na língua hebraica, consolador, aquele que vem para nos consolar. É um tipo do Espírito Santo no Antigo Testamento. É isso que nós vamos ver nesse estudo, a oração de Neemias e como Neemias conseguiu superar uma situação extremamente difícil. Por quê? Porque nós sabemos que o retorno, né, do povo de Judá para Jerusalém, o retorno, a volta do exílio, se deu em 3 etapas. Se deu através com Zorobabel e com Josué, governador e sumo sacerdote. A segunda vinda do povo de Judá, da Babilônia, para Jerusalém, veio através de Esdras, o escriba, o governador, e 13 anos depois veio através de Neemias. Então foi 3 retornos. E a gente percebe que a obra não havia sido concluída ainda, porque Esdras tinha iniciado a construção do templo, e o rei Artaxerxes, tinha mandado parar a construção, porque havia ali uma crítica, havia ali uma situação de conflito, porque os judeus não aceitavam que os samaritanos reconstruíssem o templo juntamente com os judeus. Então isso está em Esdras capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 24. Então a obra parou, foi paralisada através de um decreto do rei. Neemias então ele entra e durante um período de tempo ele vai interceder. E a intercessão de Neemias vai do mês de Quisleu até o mês de Nisan, ou seja, de outubro, novembro até março e abril. Durante 120 dias, Neemias orou e jejuou para que Deus pudesse ser favorável a ele. Neemias então busca 2 tipos de recurso: o recurso dos céus e o recurso da terra. O recurso dos céus, Neemias obteve através de um tempo de jejum de 120 dias. Então vamos ler a palavra de Deus no livro de Neemias, a partir do capítulo 1, versículo 4. Tendo eu ouvido estas palavras, disse Neemias, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse, Senhor Deus dos céus, grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos
e os teus olhos abertos, para acudirem à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite. Uau! Pelos filhos de Israel, teus servos, faço confissão pelo pecado dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Esses ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo, eu era copeiro do rei. Tremendo a oração de Neemias. Neemias então faz uma oração com muita base, com muita propriedade. E nessa oração de Neemias, nessa intercessão pelos seus irmãos, pelo povo de Judá, pelo povo de Israel, Neemias primeiramente foca na grandeza de Deus. Ele diz: ah, Senhor Deus, grande e temível, Deus de poder, Deus de misericórdia. Então, quando nós estamos intercedendo, nós precisamos invocar a grandeza, a magnitude de Deus, o poder e a autoridade desse Deus que tem o seu trono nos céus. E a Bíblia diz que o seu trono está nos céus e a terra é o estrado dos seus pés. Esse Deus que é o alfa, o ômega, queridos, esse Deus que é tremendo, é nesse Deus que nós estamos buscando o favor do alto, o favor dos céus. Neemias também foca na aliança e na fidelidade de Deus. Diz: Senhor, o Senhor tem uma aliança com o teu povo. Então é importante nas nossas orações a gente focar que estamos debaixo de uma aliança com Deus. E a palavra de Deus diz que se nós obedecermos os seus mandamentos, tudo que nós pedirmos ao Senhor, nós vamos receber de Deus, crendo que recebermos, assim será conosco. Então a Bíblia fala que nós temos essa aliança e podemos pedir ao Senhor: pedir e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Quem busca recebe, quem bate, a porta vai se abrir, e quem pede ao Senhor vai receber. Isso é tremendo, está lá em Mateus capítulo 7, versículo 7. Então Deus é um Deus de amor e quer nos abençoar. A oração de Neemias, ela vem apoiada às promessas de Deus. Você sabe que existem mais de 7.000 promessas de Deus na sua palavra. Neemias também se identifica nessa oração. Ele fala assim: ah, Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, os pecados que temos cometido contra o Senhor. Neemias, ele vai ser diante do Senhor aquele intercessor que vai se identificar com o problema da sua nação. Na nossa oração de intercessão, a gente precisa ter essa identificação, porque a intercessão é você se colocar na brecha. Isso é tremendo. E aí Neemias vai pedir a Deus que lhe dê uma oportunidade de conversar com o rei. Neemias vai pedir uma oportunidade de viver o kairós de Deus, o tempo oportuno de Deus. E a Bíblia diz em Efésios 3, versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Queridos, esse Deus que nós servimos, ele é tremendo, aleluia. Ele é poderoso para fazer nas nossas vidas, na nossa petição, infinitamente mais do que nós pedimos, mais do que nós pensamos. Deus é grande e poderoso
para fazer coisas tremendas. Neemias, então, na sua oração, ele invoca a aliança do povo do Senhor. Ele fala: Senhor, esses são os seus resgatados, aqueles que foram redimidos. Nós somos resgatados pelo sangue de Jesus. Nós temos uma aliança com Deus, e Deus tem uma aliança conosco de nos abençoar. Então a intercessão na nossa vida deve ser algo prioritário. Você deve saber que a intercessão é algo tremendo, para que aquilo que é impossível possa se tornar possível na nossa vida. Eu tenho certeza que há situações na sua vida, há situações na sua casa, na sua família, na sua vida financeira, situações, problemas que para você parecem serem insolúveis. Eu quero desafiar você a participar nesse livro de Neemias e mergulhar junto com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai nos mover nessa intercessão, a poder nas nossas orações. É isso que eu quero enfatizar. Neemias orou, e mesmo ele sendo copeiro do rei, ele saiu do anonimato para o sucesso. Ele fez uma grande diferença, porque você se lembra de algum copeiro daquela época? Sabemos o nome? Nem sabemos, mas Neemias está registrado na história como alguém que marcou a história. E eu quero desafiar você a também marcar a história como um ponto fixo. É interessante notar que Neemias, ele vai diante do rei e ele aproveita uma grande oportunidade quando estava havendo uma festa ali